Secovcast de hoje tem uma discussão que é fundamental, está no centro de quem vive no espaço urbano, de quem ocupa o espaço urbano, circula sobre ele, por ele, e que tem a convivência com outras pessoas. Nós vamos conversar hoje sobre a ocupação inteligente do espaço urbano, o que é a cidade hoje e no futuro, discutir questões polêmicas como mobilidade urbana. Será que estamos fazendo certo numa vida de mais automóveis, priorizando cidades para automóveis e não para pessoas? O meu entrevistado, uma figura fantástica. Já morou na Europa, viaja o mundo. Ele já tem projetos, que são mais de 1.200 projetos, na maior parte dos estados brasileiros. Ele já tem projetos em 24 estados, 120 cidades, são mais de 2.100 projetos no Brasil. E ele é o idealizador de um congresso, que é o Congresso Brasileiro de Arquitetura da Felicidade, que é uma questão que nós vamos entender. É possível ser feliz nos espaços urbanos? O que fazer para que ele seja mais feliz? O meu entrevistado de hoje, ele é arquiteto e urbanista, é gaúcho, por mais que o nome é Guilherme Takeda. A gente vai entender isso um pouco. Ele é professor de pós-graduação no exterior, mas também no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul. Takeda, obrigado por aceitar meu convite. Obrigado por estar no Secovcast. Vamos direto à nossa conversa. Eu que agradeço, né? Estar aqui com vocês. É sempre bom falar de cidade, né? E você é um cara que tem a cidade como seu objeto de estudo. Mas uma coisa que eu estava conversando antes de entrar aqui, as cidades são pessoas. Tá? Cidade é feita para as pessoas. Eu quero começar porque você falou assim, você é uma pessoa que apostou em ouvir as pessoas que moram nas cidades. Entender as necessidades delas e os conflitos delas. E muitas vezes esse ouvido de estar atento às pessoas que moram nas cidades resolveu grandes problemas. Como é que um arquiteto urbanista consegue ouvir pessoas e fazer uma cidade para elas onde tem tanto conflito que é o espaço urbano? Primeiro, tirando a vaidade, né? Em geral, os arquitetos são muito vaidosos, né? Gostam de deixar a sua assinatura, querem deixar seu projeto. E a gente viu que para a cidade é diferente. Se eu vou fazer uma edificação, eu posso fazer para um proprietário. Mas se eu vou trabalhar a cidade, eu tenho que perguntar, né? Como num projeto particular, o que o morador da cidade quer? E aí eu pesquisei vários temas, vários cursos, né, que pudessem dar essa resposta. Como perguntar ao maior número de pessoas de uma forma objetiva e trabalhar para ela como construir uma cidade, como projetar uma cidade, né, de uma forma democrática. Aí eu achei no novo urbanismo. O novo urbanismo, ele tem uma ferramenta que é fantástico, que ouve todos os envolvidos na cidade, ou num projeto, ou num bairro, para fazer um projeto para essa população. E esse trabalho, né, através de um curso que eu fiz lá na Universidade de Miami, de Novo Urbanismo, eu vi que boa parte dos projetos eles utilizavam uma ferramenta que se chama charrete. Charrete. É um nome horrível, né, mas vem lá da França, né, na época da Escola de Belas Artes, onde se formavam os arquitetos. Eles davam um grande tema para os estudantes. Eles faziam esse trabalho de uma forma acelerada e depois um funcionário buscava os trabalhos numa charrete. Os urbanistas americanos, na década de 90, eles pegaram esse nome e batizaram de Projeto Colaborativo Acelerado como nome de Charrette Meeting, né? E dessa forma nasceu uma metodologia de ouvir a população e reunir consultores, arquitetos, economistas, ou todas as pessoas envolvidas naquele tema, naquele objetivo, para fazer um projeto, seja ele urbano, seja de uma cidade, seja ele de um bairro, seja ele de uma praça. Você vivenciou isso já? Sim, nós trabalhamos com isso há 10 anos, né, em todo o Brasil. O nome não ajudou muito a desenvolver, mas hoje a gente está trabalhando, a gente faz de 2 a 3 charretes por mês, né, em algum lugar do Brasil, certo? Tanto na área privada quanto na área pública, certo? E esse trabalho ele é fantástico, porque ele utiliza a inteligência coletiva para se fazer um projeto. Agora, como é que você ouve pessoas diferentes, com interesses diferentes, que se num condomínio já tem gente com conflitos, imagina numa cidade, e você vai escutar essas pessoas, e você falou que você escuta elas
presencialmente, online, ali, na hora. Elas estão frente a frente e falando dos interesses e fazendo críticas e oposições às condições que elas têm em relação a outras pessoas. Como é que se chega a um consenso? Como é que se tem um mecanismo para se chegar ao consenso? Essa é uma magia. É uma magia, tem que ser uma magia, mas que magia é essa? É fantástico. É um processo que nós desenvolvemos. Até eu fiz um curso com os charretistas americanos no fim do ano passado e no começo desse ano. Fiz 2 sessões com eles de um curso de charrete. E eles acharam bastante criativo. Nossa forma brasileiro tropicaliza tudo, né? A charrete deles é de 7 dias. Eu não consigo botar a população 7 dias discutindo um projeto, né? Você encurtou. Então a gente encurtou, dividiu em algumas etapas, né? De pré-charrete, charrete e pós-charrete. E a gente faz um levantamento anterior, aí fazendo entrevistas com a população, fazendo entrevistas com técnicos. Então você mapeia o ambiente primeiro, mais ou menos para se preparar com o que vai acontecer nessa conversa. Exato. E a gente utiliza também a antropologia, a sociologia e a etnografia para entender a história do local, entender os costumes e, mais importante que isso, entender para onde está indo a cidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso é maravilhoso. As cidades brasileiras estão vivendo migrações, deslocamentos urbanos, bairros estão se formando em torno de pessoas que vêm de lugares determinados. Nova York tem muito disso, grandes cidades, Paris tem muito disso. Só que, ao mesmo tempo, esse encontro gera espaços em que as pessoas criam uma cultura própria, muitas vezes vinda do lugar de onde elas têm origem, e isso tem uma convivência no espaço diferente, no espaço urbano diferente. Isso é rico culturalmente, mas ao mesmo tempo é conflitante. Quando alguns falam, mas a cidade é nossa e tem esses invasores. Não, esses espaços aqui é nosso, por que o outro tem que entrar no meu espaço? É possível democratizar uma cidade assim? Uma cidade para todos, onde tem tantos segmentos, tantas diferenças? Com certeza, com certeza. E eu acho que isso tudo está quando a gente consegue fazer o placemaking, né? Que é fazer o lugar, criar o local com ativações. Então, o Yangel, ele escreveu Cidade para as Pessoas, um livro bastante importante. Ele foi o idealizador de toda aquela mudança que houve em Manhattan, em Nova York, né? Em que ele provou que a retirada dos carros melhoraria a qualidade de vida das pessoas. Olha, uma cidade cosmopolita como Nova York, ele conseguiu, criando locais onde as pessoas se sentissem bem, né? Colocasse cadeira de praia, colocasse mobiliário urbano, gentilezas urbanas, né? Criando locais onde as pessoas se sentissem bem, o carro poderia ser totalmente descartado. E os comerciantes aplaudiram, porque eles disseram: o carro não compra na nossa loja, quem compra são os pedestres. E a qualidade de vida, depois de tudo isso, aumentou muito em Nova York. Estive lá no final do ano passado, e a gente vê lá, né, os parques estão saindo, as praças, né? Então, vê que a cidade, ela abraçou a ideia de uma cidade para as pessoas. Isso aproxima as pessoas e supera diferenças. Supera todas as diferenças. Por quê? Porque nós criamos locais para as pessoas viverem. Tem um arquiteto americano que ele tem uma frase que eu acho genial. Ele diz: o arquiteto faz o cenário onde as pessoas vivem o teatro da vida. Ou seja, o mais importante são as pessoas. As pessoas que fazem alguma coisa. Os arquitetos têm que fazer o cenário, o invólucro, aquele local tão prazeroso que leva as pessoas a interagirem entre si, em terem os seus prazeres, olhar o pôr do sol, tomar um café, ir numa confeitaria, ver um filme, tocar música, fazer esporte nesses locais. E quando a gente vê que a população abraça, né, esses equipamentos, a gente vê que, puxa, nossa tarefa foi cumprida. Na tua opinião, a cidade educa as pessoas. Educa. Sim. E o arquiteto pode ser um bom professor ou um orientador de construir uma sala de aula adequada para a boa educação. Exato. Onde a cena vai acontecer. Os espaços culturais têm um papel fundamental nisso. Você é uma pessoa que apoia muito a natureza. Inclusive nos teus trabalhos, a ideia de que quanto mais verde, mais próximo da natureza as pessoas são melhores. Sem dúvida, né? Mas, ao mesmo tempo, você defende cidades adensadas. A gente tem que criar uma cidade, você comentou isso comigo, em que as pessoas em 15 minutos possam fazer tudo o que elas precisam fazer. Cidade de 15 minutos. É uma teoria que eu achei bem... A gente pode criar bairros inteligentes, bairros que criam esse ambiente. Mas a cidade ficaria muito isolada com cada um no seu bairro. Também é preciso criar uma cidade onde as pessoas se conheçam, vivendo no mesmo espaço urbano.
Como conciliar o andar pouco com o carro e abrir mão dele com também conhecer a cidade e conhecer as pessoas que habitam ela além de mim? É possível fazer isso? Como é que a gente constrói essa cidade? São Paulo é uma cidade que prova isso, que é uma cidade bairrista. As pessoas vivem no seu bairro. Eles consomem São Paulo, mas cada família não sai do seu bairro. As pessoas gostam daquela mini cidade do interior que tem uma centralidade, tem uma praça, tem seu clube, né? Tem as principais atividades, 80% do seu dia a dia é resolvido naquele local. Por quê? Porque é impossível estar fazendo deslocamentos muito grandes. Só quem não tem essa possibilidade de morar nesses bairros mais centrais é que tem que se deslocar. Como o pessoal da Zona Leste, pessoal de outras áreas, que se deslocam muito, né? E perdem, às vezes, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ou seja, isso é desumano, perder 4 horas, né? Então, os filhos não veem os pais. Então, é muito importante essa questão de estar numa cidade, mas estar no local identificável, né? Estar num local onde a pessoa goste de estar. E a qualidade de vida está muito vinculada a isso. Ela está no meio onde ela é reconhecida, né? Onde ela tem pessoas da mesma cultura, dos mesmos costumes, dos mesmos gostos, e aí sim consegue ter uma convivência muito melhor e, com isso, até ter uma longevidade maior. Então eu vou ter que criar um ambiente, e é difícil de equacionar isso. Eu imagino que vocês, como arquitetos, enlouquecem. Porque, de certa maneira, as pessoas, como vocês falam em São Paulo, eu posso demorar 4 horas para sair de casa para ir para o meu trabalho. Se eu tenho que ir no médico, eu posso demorar também muito mais. Quer dizer, a minha vida passa mais no deslocamento do que em fazer aquilo que eu preciso. Só que as pessoas precisam também trabalhar, as pessoas precisam ir no médico, as pessoas precisam fazer aquilo que é necessário e fundamental. E nessa gestão de lugares e pessoas, de administrar lugares e pessoas, o arquiteto tem que priorizar o quê? Porque voltamos àquela conversa, né, de você planejar a cidade ouvindo as pessoas. E as pessoas devem ter te falado isso. Claro, mas aí que está a magia da coisa. Sempre quando tem um problema, o que a gente tem que fazer? Perguntar para o usuário. É simples assim. Parece assim, então, tem uma fórmula mágica, né? Mas tem que haver uma colaboração. O que acontece é que os governos são pouco colaborativos. Então vem um genial, o Yangel chama os arquitetos estrela, e dizem assim, vocês vão viver dessa forma. Diferente do Yangel, que diz, vamos conversar e vamos ver como a gente vai criar e solucionar os problemas do nosso bairro e vamos criar os locais onde nós vamos fazer o placemaking, a realização do espaço em que a maior parte desse bairro esteja contemplada, com equipamentos, com áreas públicas e com a resolução da mobilidade. Então, perguntar é fundamental. E esse processo da Charrette, ele é pródigo nesse sentido, porque a gente tem condições de perguntar, de falar com os técnicos locais, de chamar consultores de outros locais que conseguiram fazer isso, repertorizar a população de que é possível viver com qualidade sem perder tanto tempo no trânsito e no automóvel, e dessa forma criar soluções inovadoras para aquele público-alvo. Uma casa que eu faço para um determinado cliente é diferente da outra, por uma questão de tradição, de etnia ou de costumes. Assim é a cidade. A gente tem que ouvir a população local para ver qual é a melhor forma de eu fazer trabalhar os espaços urbanos, trabalhar as áreas de habitação, trabalhar as áreas de emprego, como criar emprego e renda, né? E dessa forma transformar a qualidade de vida dele, né? Fazer com que ele se desloque menos no seu dia a dia. É instigante conversar com você, que dá vontade de falar de um monte de coisas. Mas uma das questões fundamentais hoje são as regiões metropolitanas. Sim. Algumas cidades, elas são o centro núcleo de atração de interesses de quem, por não poder morar naquela cidade, vai morar na cidade vizinha, no que a gente chama de cidade conurbada. Só que a cidade conurbada quase sempre é muito aquém do que a cidade principal. Não tem a mesma infraestrutura, educação, transporte, mas precisa ter. Hoje uma grande discussão que se faz é como integrar regiões metropolitanas. A periferia tem que ser um lugar bom para se morar, aonde que se dá a integração que seja digna para quem está morando na periferia, mas ao mesmo tempo atenda aos interesses de uma cidade que é o núcleo, que é o centro. Como é que a gente vive em paz numa região metropolitana tão diferente, tão diversa? Nossa, excelente pergunta.
Muito bom, muito bom. Nós tivemos a felicidade de trabalhar no plano metropolitano do Rio de Janeiro. São 23 Que é cidades. uma diversidade razoável. Uma diversidade, nossa, fantástica, e assim como uma desigualdade Gritante. né, gritante. E o plano diretor que estava fazendo o Jaime Lerner, nós fomos convidados exatamente para fazer essa escuta, né, dos técnicos de todas as prefeituras, né, os prefeitos, etc. E o governo não estava conseguindo fazer, e nós nos propusemos a colocar, nos convidaram e dizer, não, vocês sabem porque vocês fazem charrete, a gente é feito na cidade do governador, e nos convidaram. E foi fantástico, porque a gente conseguiu, né, extrair dessas pessoas muitas soluções extremamente criativas por juntar essas ideias. E o principal item, né, um dos principais, era a questão da mobilidade. As pessoas perdiam muito tempo, assim como na cidade de São Paulo, em deslocamento, mas uma técnica e uma tática importante era a criação de centralidades de emprego e renda em cada município, né? Enquanto a gente continuar centralizando todas as vantagens na capital e deixando, né, ou das cidades principais de uma área metropolitana, e não colocando estruturas, né, de qualidade de vida nas outras cidades, nós vamos ter a questão do deslocamento. Agora, como é que você concilia isso com gestores independentes? Você falou de poder público. Exato. Eu já presenciei algumas discussões aqui em Maringá, na região metropolitana, quando se falava e vários gestores municipais diziam a importância da região metropolitana, nós temos que ter planejamento integrado de transporte, nós temos que ter questões de segurança. Perfeito. Na hora de sentar as pessoas, cada prefeito é cada prefeito, e a dificuldade de você criar entre eles uma sinergia de falar, vamos fazer juntos, né? Como é que se faz para que gestões municipais que são independentes, quando se fala de região metropolitana, assim, não, certas decisões a gente tem que tomar juntos. Porque tem a vaidade política também. Tem a questão do meu território de poder. E uma região metropolitana, ela na prática é a mesma cidade. E aí, onde que o arquiteto urbanista, o planejamento da cidade pode superar isso? A solução não é fazer planos para prefeitos e para gestões. Acho que, de novo, né, você tem um grande exemplo do Jaime Lerner. Nós temos que ter um plano que seja superior ao tempo de um prefeito. O plano tem que ser da cidade. Maringá é fantástico nisso, né? O plano tem que ser um plano da cidade, dos empresários, da universidade, dos moradores, das associações de moradores, das associações comerciais. Essa inteligência da cidade é que se tem que se reunir para dizer o que quer. E aí é importante os IPUCs, né, Institutos de Planejamento. Nós temos que ter institutos de planejamento em que o plano ele seja de longo prazo e o prefeito seja apenas um gestor da execução desse plano. A inteligência tem que sair da comunidade. O prefeito não tem que ser a pessoa que vai, a cada 4 anos, mudar esse plano. O planejamento tem que ser um projeto de Estado municipal e não de governo. Estado, exatamente, de longo prazo. Não tem como fazer obras, né, em tão pouco tempo, em 4 anos. Uma licitação leva 2 anos para projeto, depois uma licitação mais 1 ano para contratar e a obra mais 3 anos. Então não é um trabalho de má gestão. Então o que a gente tem que ter? Institutos de planejamento em que façam planejamento de longo prazo. Eu estava falando aqui antes, né, de criar, né, não um plano escrito, mas um plano desenhado, que eu possa entrar no Google Maps e ver assim, eu vou ver Maringá 2030, 2035, 2050, 2100. Ou seja, não só a cidade do agora, mas o que ela vai ser. Mas pactuado com as forças vivas da cidade. Isso é o mais importante, em que todos estejam na mesma linha, na mesma sintonia, para que a gente possa dizer, o nosso norte é para lá. Vamos ver qual prefeito, qual agrupamento político tem maior competência para nos levar desse ponto até... Governo federal e estadual tem muito a ver com isso. Eles não são municipais, mas eles deveriam compactuar com isso. Eles deveriam, o Ministério das Cidades, por exemplo, os governos estaduais deveriam ter gestões especializadas nisso. Com certeza, mas se a cidade não souber para onde ir, eles não vão conseguir ajudar. Falando com qualquer prefeito em qualquer área do Brasil, a gente vai ver o que eles dizem. Dinheiro tem, falta projeto. Se nós tivéssemos projeto,
nós conseguiríamos o dinheiro. Muitas cidades pequenas não sabem, inclusive, organizar projetos, fazer projetos. Exatamente. E perdem recursos com isso. Perdem recursos. Né? O Estado do Paraná tá rico, né? Vendeu empresas, tá muito bem capitalizado. O governo está sendo competente nesse sentido. Tem verba, mas não tem projeto. E nesse ponto, as charretes seriam fantásticas para poder, junto com a comunidade, desenvolver projetos colaborativos e com unanimidade, ou seja, boa parte da população esteja dentro desse processo de decisão e poder aprovar esses projetos, e aí conseguir a sociedade civil oferecer esses projetos para a cidade e que a gente pudesse acelerar o processo de implementação dessas mudanças. Então, é uma questão de um trabalho público-privado muito importante. E aí os Secovs, né, os Sinduscons, essas entidades que constroem a cidade, né, podem ajudar, as universidades podem ajudar, né, as entidades sociais podem ajudar nesse processo. E aí tomar a vanguarda do crescimento da cidade. E não esperar que a prefeitura, né, por uma cabeça, né, genial, ele diga assim, eu vou mudar a cidade. Isso não existe. Uma coisa que eu adoro nos arquitetos, nos urbanistas, você tem muito esse perfil, que eu gosto muito, é que eles não são aquilo que se pensa de um técnico, um formado no ensino superior, onde a matemática ali é o ponto mais importante, o cálculo. É a humanidade. Você falou da antropologia, da sociologia, né, da etnografia, o que é fantástico. E a gente está vivendo uma sociedade brasileira que está envelhecendo. De um lado, estamos envelhecendo. De outro lado, essa sociedade que está envelhecendo também tem jovens que estão mudando o comportamento. Aquelas casas grandes famílias, aquelas famílias extensas. Ao mesmo tempo, a gente teve uma pandemia que as pessoas valorizaram muito o lugar de morar. Agora as pessoas estão voltando à rua, buscando os espaços públicos. E a gente tocou num fato importantíssimo, né? A mobilidade urbana. Cidades mais limpas, cidades que sejam mais inteligentes, cidades onde a gente tenha uma capacidade de se movimentar com segurança. Porque para mim andar, ser um pedestre, ser um ciclista, usar o transporte público, eu quero segurança. A gente associa muito o carro a mais segurança do que esses meios. Vamos lá, tem muita coisa para te perguntar, e eu sei que eu estou tentando colocar tudo num pacote só. Essa cidade do futuro, essa cidade de daqui a pouco, nem vou falar muito do futuro, daqui a 10 anos, você acredita no transporte coletivo? Cidades que têm carros demais, elas vão pagar um preço muito caro por isso? Qual o preço que a gente paga? Eu, por exemplo, sou um professor universitário, trabalho numa instituição há mais de 30 anos, e eu vi a instituição crescer mais em estacionamentos do que em salas de aula, espaços para os alunos, ambientes de convivência. Isso está certo? Não tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade. O exemplo maior cidade, como eu estava morando em Lisboa, eu fui fazer mestrado lá, fiquei de 2021 até o ano passado, e lá é impraticável ter um automóvel. É impraticável. Não tem local para estacionar, porque a cidade é antiga, a cidade medieval, e as ruas são estreitas, né? E não tem espaço para automóvel. Quem tem automóvel é quem mora longe, quem tem garagem, quem tem essa coisa. O transporte público é excelente. Não tem sentido algum. E quando você está no transporte público, você está socializando, você está trabalhando, você está lendo, você está ouvindo um podcast, você está fazendo outras coisas, está ligando, está trocando mensagem, né? Então, a produtividade, a qualidade de vida melhora substancialmente ao invés de estar se estressando, né, com o carro. E qual a tendência hoje? É o carro autônomo. No ano passado eu fui também para o Vale do Silício, e os carros estão já uma realidade. Né? Tem empresas já que até tem fila, né, para você andar num carro autônomo. Né? E a gente vê que dirigir, olha só, daqui a pouco tempo, nós dirigirmos um carro vai ser um crime, porque a possibilidade de a gente criar um acidente é muito maior do que um robô. Então, ninguém vai dirigir mais automóveis, porque vai ser vai ter tanta falha humana que não vai ter sentido a gente dirigir. Então, qual a tendência da coisa? A tecnologia vai mostrar
que dirigir um carro é só por prazer, né? A pessoa vai dirigir por prazer. E você falou de uma experiência sua na Espanha, quando você foi no congresso de Smart Cities, e você... Eu vou contar um pouco da história, mas você conta ela todinha. Aí você falou assim que o aluguel do carro é muito barato. Você falou assim, nossa, eu vou alugar um carro muito barato. E depois você se arrependeu. Porque alugar o carro até que não foi caro. Isso. Mas circular, usar ele foi caro. Estacionar ele, sair caro. Entende? Eu pagava 30 euros para deixá-lo no hotel. Seria mais ou menos em torno de R$ 210 para deixar estacionado. E no local do congresso pagava mais 30 euros, certo? E aí o trem era 2 euros. E saía da frente do meu hotel e me entregava dentro do congresso. Do evento. E eu deixei toda semana o carro no hotel, pelo menos não gastar 60 euros por dia, mais a gasolina, né? E não falou para ninguém que você tinha alugado o carro. Foi uma vergonha. Então, para ver que chega num ponto que é irracional ter um carro, né? O Lerner gosta daquela palavra, né, que ele diz: a gente vai ter vergonha de ter um carro, a mesma vergonha que a gente tem hoje de dizer que fuma, certo? Então, quer dizer, ter um carro é irracional. E é uma tendência, né? Você acha que a gente deveria sobretaxar o carro? Porque na Europa, por exemplo, tem algumas cidades que para você circular com o carro, você paga. Tem até um sensor que conta. Entrou na zona de taxação do automóvel e tal. Estacionamentos, não existe mais estacionamento na rua. Se quiser estacionar privado, vai pagar caro. Singapura. O carro sai mais caro que nos Estados Unidos. Ele é sobretaxado, sai $100 mil um carro de $50 mil ou $60 mil. Sai $100 mil. Ele é muito mais caro que o mercado internacional e só vai ter carro aquela pessoa que quer ter o carro por status ou por algum motivo ou porque precisa, mas do contrário, usa o transporte urbano porque nós não vamos incentivar o carro. Ao contrário, o Brasil incentiva o carro por uma questão de subserviência às indústrias automobilísticas. E também aqui, quanto mais velho o carro, paga menos imposto. Devia pagar mais, porque esse carro polui mais, cria problema. Quando ele para no trânsito, ele cria congestionamento. Então, é totalmente irracional a forma como a gente vê o carro no Brasil. Claro que eu estou conversando com um arquiteto fantástico, você é uma pessoa super sintonizada em relação ao ambiente, inteligência, qualidade de vida. Falta coragem de um gestor público de dizer assim, é o momento? Falta coragem de alguém dar o pontapé inicial e dizer, carro não, a mobilidade tem que mudar. Porque o transporte coletivo hoje se fala muito de tarifa zero. Tarifa zero. As cidades médias e grandes estão discutindo tarifa zero. Só que o transporte coletivo também está estrangulado, porque ele está circulando numa cidade cheia de carros, ele tem uma dificuldade de ser operacional, ele tem dificuldade de se popularizar e dar qualidade ao mesmo tempo. A gente tem que salvar o transporte coletivo, a gente tem que criar. Como é que a gente faz isso? Muito fácil. São Paulo já começou. Por exemplo, se vai de ônibus, vai mais rápido que carro, porque vai andar numa faixa exclusiva de ônibus. Então é muito mais rápido de ônibus, de metrô ou até de táxi, porque usa a faixa exclusiva. Então não fica parado no trânsito. Então é uma questão de prioridade de governo, né? Ele priorizar o transporte público e ele ser muito mais rápido, ele ser muito mais racional e ele ser muito mais rápido. A gente tem que ter coragem de fazer isso. Exato, né? A administração tem que criar essas possibilidades e incentivar. Né? Tem que ter incentivo. Então, essa As cidades adensadas seria uma solução para isso. A gente estava conversando sobre as cidades adensadas. Maringá tem alguns bairros, um deles o Eurogarden, por exemplo, que pensa nisso. Exato. A gente deveria ter projetos, não só de bairros como o Eurogarden, que surgiu assim, mas de revitalizar espaços tradicionais dessa forma também. A gente tem que intervir espaços que já são tradicionais na cidade. Com certeza. Criar centralidades é levar pelo menos 80% das atividades necessárias do dia a dia do cidadão para esse bairro. E fazer com que ele não saia desse local, que ele possa trabalhar, possa estudar, ter um comércio e ter a sua vida de entretenimento nesse bairro. Quando a gente conseguir isso, poucas situações ele vai ter que sair desse local. Então é muito, muito interessante criar essa centralidade. Foi exatamente o que nós fizemos no Plano Metropolitano do Rio de Janeiro. Criar centralidades mais fortes para evitar esse transporte pendular, né, de pessoas. Então, no planejamento urbano, a gente tem que trazer para os bairros
em todos eles, os mesmos incentivos. Vamos trazer médicos para esse bairro, vamos trazer supermercados para esse bairro, postos de combustíveis, dos carros. Né? Vamos trazer serviços que atendam a todos os bairros de uma mesma forma para poder fazer com que a população não se cuide. Empregos. Isso é um ponto importante. Como é que é isso? Tá aqui como cria, né? Incentivar com que empresas, principalmente empregadoras de grande quantidade de emprego, elas se desloquem para esse local. Né? A gente possa ter universidades também, tudo aquilo que faz com que as pessoas fiquem no bairro. Na medida que a gente atrai uma universidade, foi o caso da Pedra Branca, né? Que é o caso de novo urbanismo e resultado de uma charrete, né? lá em Santa Catarina, eles trouxeram uma universidade e trouxeram as empresas de call center, empresas de tecnologia, trouxeram empresas de software. Em vez de eu centralizar setores no mesmo lugar, eu tenho que esparramar esses setores. Exatamente. E ele trazendo essas empresas para o bairro, fez o quê? Qualificou os moradores. Então, ele, ao invés de morar em Florianópolis, que ele leva 1 hora no rush, e no verão ele leva 3 horas para chegar na ilha, ele começou a dizer, não, vou morar do lado do meu trabalho. E aí, hoje, o preço do metro quadrado na Pedra Branca é 80% do preço de Florianópolis. Valorizou tremendamente, porque a qualidade de vida é boa, restaurantes bons, áreas públicas excepcionais, que hoje pessoas que não moram nesse bairro vêm e vêm se divertir. Não sou arquiteto urbanista, mas veja se o meu raciocínio está certo. Se não tivesse, me corrija, por favor. O que é isso? A ideia fundamental de que você tem pessoas em bairros hoje que, por estarem na condição que estão, têm uma dificuldade de deslocamento, até de acesso a trabalho, emprego. Se você fizesse isso, você abriria, inclusive, oportunidades para as pessoas que já estão nesses bairros refazerem suas vidas, melhorarem suas rendas. Eles teriam muito mais qualidade de vida. Nós temos uma charrete no bairro de Tatuapé, em São Paulo. Tatuapé fica na Zona Leste, uma área mais popular da cidade de São Paulo. E da Zona Leste transporta diariamente 3 milhões de pessoas para o centro e para a Zona Oeste de São Paulo. E isso tudo acabaria se nós criássemos emprego e renda na Zona Leste. Né? 3 milhões é uma Uruguai inteira, né? O país inteiro se desloca, né? E eles demoram 4 horas, né? Perdem 4 horas. Então imagina, as pessoas hoje, já com essa criação das novas centralidades na Zona Leste, como o bairro Tatuapé e outros bairros, que estão conseguindo fazer centros comerciais, centros de médicos, centros de educação e de trabalho, eles estão conseguindo reter essas pessoas, elas até topam ganhar menos do seu salário, mas eles ficam mais de 2 horas, 3 horas a mais do seu dia, junto com a sua família, fazendo exercício, estudando, fazendo qualquer coisa. Já compensou a perda. Se você parar para pensar o que você gasta com transporte, o desgaste pessoal, físico, psicológico. E o tempo de produtividade a qualidade aumenta. No final das contas, talvez você ganhe até mais com isso do que se você ganha um valor de salário maior. Então, soluções nós temos. O que falta é decisão. E, sem dúvida, a grande decisão, no meu ponto de vista, é unir a comunidade e tomar a decisão não por um prefeito. Você perguntou, tem que ter alguém com coragem. Não, quem tem que ter coragem e determinação são pessoas como você, né, que são formadoras de opinião, que possam, né, criar um fórum com as pessoas que pensam da cidade para que a gente possa tomar essa decisão coletivamente e não depender de uma decisão somente de governo. Taqueda, você tem um tema que você trabalha muito e que eu queria explorar em relação à cidadania. Já que você tocou nesse assunto, acho que é um tema importante. A gente vive nas cidades. Todos nós moramos numa cidade. A cidade é o nosso ponto de partida, se não é o condomínio que a gente mora, onde a gente vai exercitar a cidadania. E eu percebo que na cidade as pessoas, em via de regra, se isolam muito. Elas são muito preocupadas com a sua vida. E tem uma comunidade em torno dela que tem uma força enorme de mudar a sua realidade, pelo que você fala. Os bairros têm força para mudar a sua realidade. Esses ambientes da gente poder ouvir as pessoas, né? Essa coisa do charrete que você fala, da gente poder sentar com as pessoas que precisam e estão morando e poder tirar delas o que elas precisam. Você está falando um pouco do sentido inverso. Das pessoas mesmo se organizarem, criarem suas pautas e transformarem essas pautas. Empoderamento. O brasileiro acha que o problema da cidade não é um problema dele, é um problema do prefeito, da Câmara de Vereadores. E não.
o problema da cidade é de todas as pessoas que estão interessadas em criar uma qualidade de vida melhor para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Então, é empoderamento, é dizer, você pode sim fazer uma interferência positiva na sua cidade se você organiza as pessoas a primeiramente, começar a pensar na sua rua. Pensa na sua rua. Como a gente vai deixar ela mais limpa? Como é que a gente vai plantar árvores? Como é que a gente vai botar bancos? Como é que a gente vai reunir as pessoas? Como a gente vai fazer uma festa comunitária aqui? Depois vão pegar várias ruas e trabalhar praça. Como a gente vai fazer um dia da limpeza? Como é que a gente vai criar algum tipo de equipamento? Consertar os playgrounds? Plantar uma horta colaborativa, né? Uma horta comunitária. Então, eu acho que são pequenas ações que vão criar esse trabalho de cidadania. Uma coisa, a gente fala muito mal dos americanos, mas o americano tem cidadania. Ele luta pela sua comunidade. E ele começa na tem cidade. orgulho da sua comunidade. O brasileiro não. Ele ainda é muito individual e ele pensa de uma forma muito de espera. Ele não é protagonista. Né? Então, o que nós temos que fazer, e aí programas como o seu são importantíssimos, é criar incentivar com que as pessoas tomem a iniciativa, né, de fazer a mudança no seu meio ambiente. Takeda, você, para encerrar, como o Secovi tem muito da representação de mercado imobiliário, setor condominial, e tem um tema que eu acho relevante a gente conversar. Maringá é uma cidade com uma valorização imobiliária incrível. Uma das grandes bandeiras do mercado imobiliário é aqui o imóvel tem um potencial de retorno como investimento fantástico. Só que uma cidade, como você coloca, ela pode ganhar muito mais ainda em relação à valorização do mercado imobiliário se ela for uma cidade para as pessoas. Como você colocou de Palhoça, por exemplo, né? Em que você tem uma cidade que estava na periferia de Florianópolis e ela consegue ganhar valor e ter, inclusive, oportunidade para o mercado imobiliário muito melhor do que ela tinha antes. É hora do setor imobiliário, das pessoas que vivem nos espaços, mas principalmente do setor imobiliário, pensar que ele pode criar um mercado muito mais forte, muito mais sólido, se ele participar desse planejamento e dessa humanização do espaço urbano, da valorização, da revitalização do espaço urbano? Com certeza, com certeza. Inclusive evitar que essa valorização despenque. É o caso de Balneário Camboriú. Aquela cidade não anda para frente, não para trás. Ou seja, os imóveis de frente-mar estão desvalorizando. Olha só que coisa maluca. Tá, me explica isso, porque até então é uma badalação enorme. A gente trabalha muito na região e eles estão muito preocupados com isso, porque pela propaganda que se teve, né? Então houve um grande adensamento. Uma cidade lá de 50 mil habitantes chega a ter 1 milhão e pouco nos finais de ano, né? Na temporada. Isso faz com que a cidade que não está preparada para esse trânsito, ela simplesmente pare. Você ouviu falar, em 2 anos atrás, no ano novo, a cidade parou, as pessoas não chegaram, né, no final do ano e passaram o fim do ano no carro em um congestionamento. E isso, se não for planejado, não vai ter como ter soluções, né, racionais para esse tipo de trabalho. Então, tem que se iniciar um trabalho de se criar alternativas de locomoção, ou todo o trabalho de valorização desse local vai se perder. Resumindo, em vez da gente querer explorar o bom momento do mercado imobiliário, a gente tem que aprender a preservar e criar novas oportunidades para o mercado não só crescer, como ele criar outras alternativas. Para não deixar cair. Perfeito. Takeda, muito obrigado pela tua presença. Fantástico conversar com você. Eu agradeço demais a oportunidade de a gente poder conversar com tanta riqueza do que é uma cidade, com uma pessoa como você. Muito obrigado pela tua presença aqui. Puxa, estamos à disposição aí. É muito bom falar com você e ver que existem programas que estão preocupados por um tema tão importante que é qualidade de vida, né? É o que todo mundo busca. Parabéns. Nós, do Secovicast, nos preocupamos com aquilo que o Takeda falou, qualidade de vida, onde tem espaços, o que dá sentido aos espaços são as pessoas. Se a gente não se preocupar com o que as pessoas querem daquilo e aonde vivem, nós criaremos espaços autoritários, que no fundo vão discriminar ou vão limitar o ser humano. E a cidade é feita para o ser humano. Mas eu queria resgatar agora no final uma coisa que o Takeda falou. Mais do que esperar dos governos, de quem tem a caneta na mão, é a capacidade da gente ser cidadão, se movimentar
buscar ter qualidade onde a gente vive e fazer disso a nossa principal pauta. Até o próximo programa.